Salve, salve, turminha! Vamos lá de novo, porque no outro sábado temos o retorno do Inter às atividades, né? As atividades de campo, no caso, né, seu Oliver? Jogando Inter e Vitória no Beira-Rio, o jogo que o Inter vai ganhar, não tenho a menor dúvida disso, e vai sair desse pepino aí de Z4. Né? O problema é que o Inter entrou no Z4 nas férias, né? E aí é um problema porque, né, 30 dias sem futebol, e a gente fica falando do Inter no Z4. Mas enfim, culpa do próprio Inter. Mas agora as coisas tendem a melhorar, eu espero. E o Inter, que pretende transformar pelo menos a sua janela numa ventana, né? O Inter está indo atrás de dois estrangeiros, um uruguaio e um colombiano. O uruguaio, o Alan Rodrigues, capitão do Argentinos Júniors, e o colombiano, o volante, camisa 5, Juan Portilla, do Talleres de Córdoba, mas que inclusive já jogou com o Borré na seleção colombiana. Então o Inter pensa certo, vai atrás de um 5 e de um 8. Que é o que precisa, porque encarar o Brasileirão, encarar a Copa do Brasil, encarar a Libertadores com Ronaldo, Maia e Bruno Henrique, nós não vamos a lugar algum, essa que é a verdade. Agora, a questão é a seguinte: de onde tirar dinheiro para esses dois jogadores? Por quê? O que se diz é que cada um custa 6 milhões de dólares, pelo menos o que foi pedido pelos clubes. Ou seja, 12 milhões de dólares por dois jogadores. De onde que o Inter vai tirar esse dinheiro? Estamos pelados. Né? Então, olha, além de fazer enormes vendas, porque tem que cobrir um rombo aí de transferências, né? Precisa de 120 milhões de reais em transferências, teria que ainda agregar mais essa pequena fortuna aí, quase 60 milhões de reais em dois jogadores. Acho difícil, mas, enfim, o Inter aí sonda esses dois estrangeiros. Se, por acaso, o Inter fechar com o Portilla e fechar com o Rodrigues, o que eu tenho alguma dúvida se consegue fechar com os dois por causa do preço dos dois. O Inter terá 11 estrangeiros no elenco, um time inteiro só de gringos. Vamos lá. Rocher, os dois laterais, né? Aguirre e o Alan Benítez. Mercado, Bernabé, já são 5. Não perca as contas. Romero, Valência, Borré, Carboneiro, Portilla e Alan Rodrigues. 11 jogadores, um time inteiro de gringos, o que pode jogar Libertadores sem problema algum, o que não pode no Brasileiro colocar... 2 tem que ficar fora do Brasileiro e Copa do Brasil, né? Porque só 9 podem assinar a súmula. Então o Inter aí teria que fazer escolhas, né, ao longo da temporada. O que eu não acho problema algum, porque sempre tem alguém lesionado, alguém suspenso, então eu não vejo nenhum grande problema nisso. Mas curiosidade é que o Inter bateria 11 estrangeiros, o maior número de estrangeiros da sua história, caso feche com esses dois. Mas repito, acho que fechar com os dois, em virtude dos valores pedidos, eu acho muito complicado mesmo. Em todo caso, tomara que feche, porque o Inter realmente precisa de um 5 e de um 8, e isso pensa corretamente. Porque, repito, não dá para confiar no Maia e no Bruno Henrique, infelizmente. E o Bruno Henrique, afinal de contas, até o fim do ano já não dá mais contrato com o Inter, né? Fica sem contrato e duvido muito que o Inter renove com ele. Reloginho na tela, por favor, eu quero Marcelo Benfica, por gentileza, a gente pede aqueles 5 segundinhos para deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal. Bora lá. Olha, força turminha. Bueno, ontem tivemos uma baita notícia lá no Passo da Areia, mas uma baita notícia mesmo. O time sub-20 voltou a vencer, e venceu o Corinthians, né? O Corinthians sabe que... as palavras de Vitão, né? E o Inter jogou com 10 desde o primeiro tempo. Por quê? Foi injustamente expulso o Denis, né? O Denis Marfo, menino de Gana. Ele já tinha amarelo e bate totalmente involuntário com o cotovelo, mal pega no rosto do jogador do Corinthians, ele foi expulso. Enfim, aquelas coisas que a gente sabe que acontece com o protegido do Corinthians desde a base, protegido pela arbitragem, né? Então uma expulsão injusta, mas o Inter foi lá no segundo tempo, fez 1-0, gol do Marlon, e com isso saiu do infernal Z3. Não que esteja totalmente livre agora, né? Por quê? No Sub-20 o Inter respirou um pouquinho, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, onde estão Cuiabá, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Eu repito a informação que eu tenho de bastidores. É possível que o rebaixamento seja extinto, primeiro ano de rebaixamento, né, que foi decretado pela CBF, mas é possível que no movimento dos clubes a CBF volte atrás e tire o rebaixamento esse ano do Sub-20, o que eu acho justo. Incha o campeonato do ano que vem, mas não rebaixa. É formação, é base, sabe? Por que no Sub-17 não tem? Por que no Sub-20 tem que ter? Enfim,
Aí sobem Vitória, Criciúma e Avaí. Tudo bem, subiram já, eles jogam ano que vem a Série A. E aí tu pensa num outro tipo de campeonato, ou de repente até sobe o Sport também, que foi o quarto colocado e acabou não subindo. Mas enfim, acho justo. Mas a informação boa é que essa, que o Inter saiu do Z3. Porém, próximo adversário é o Fortaleza, lá no Ceará, e o Fortaleza é o 7º colocado, muitos pontos à frente do Inter. Mas enfim, saímos do atoleiro pelo menos, o time do Renan Brito ganhou a partida, e tomara que o Inter aos poucos comece a azeitar a base de novo, porque a coisa estava muito complicada, muito complicada. Então, pelo menos essa grande notícia, 1-0 Inter no Passo da Areia, gol do Marlinho, e agora o Inter sai do atoleiro do Sub-20, pelo menos por enquanto. Tomara que saia definitivo. Quem disse isso, Marcelinho Benfica? Toca a ficha, meu velho. Não é nem quem disse isso, mas é uma informação sobre o nosso futuro adversário na Libertadores, né? O Flamengo está vivendo uma crise interna, né? Depois da eliminação no Mundial, o Pedro está sendo, não vou dizer mandado embora, mas colocado à disposição. Quem quiser, leva por 15 milhões de euros o Pedro. O Felipe Luiz não conta com ele. Então, uma pequena crise aí que o Flamengo vive. Então, vamos lá. Não terão contra nós Pedro, Arrascaeta suspenso, Pulgar lesionado e o Gerson vendido. Começa a ficar boa a coisa. Não que seja fácil, pelo contrário, vai ser um pipinaço. Mas começa a ficar bem melhor, bem mais viável essa classificação do Inter a Libertadores. Se o Inter passa pelo Flamengo, bom, o caminho aí até pelo menos a final da Libertadores é bem mais suave do que do outro lado da chave, onde está o Palmeiras, por exemplo. Feito, pessoal. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, dá aquela força. Até mais. Beijos. Tchau, tchau.